Boa tarde aos nobres colegas vereadores, boa tarde presentes no plenário, boa tarde àqueles que nos assistem na rede social. Dando início à reunião extraordinária, do dia 11 de dezembro, gostaria de pedir ao nosso secretário Marlon que fizesse uma oração para a gente, para começar a reunião. Senhor Deus Pai, nós te pedimos, Senhor, que abençoe o nosso município, abençoa, Senhor, a nossa população, cubra, Senhor, de responsabilidades os nossos administradores, para que possamos, Senhor, fazer aquilo que é melhor para a nossa cidade e para o nosso povo. Pedimos, Senhor, que coloque nas nossas bocas, Senhor, aquilo que for para vossa honra e vossa glória. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, vereador, pela oração. Gostaria de pedir também ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Boa tarde a todos, boa tarde aí aos nossos telespectadores, as pessoas que nos assistem. Sigamos com a nossa chamada. Alcineia Pinheiro César, PSDB. Presente. Antônio Valério de Oliveira Neto, PDT. Presente. Isaías Custódio Gomes, MDB. Presente. Jorge José da Silva, PSDB. Presente. José Carlos Lovantino, PSDB. Presente. Marlon de Amorim Pinto, do PL. Estou presente. Osmar Lúcio de Souza, do União. Presente. Ricardo Emerick Figueiredo, do MDB. Presente. Rodrigo França Peixoto, do PL. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Alto Caparaó, do dia 11 de dezembro de 2025, em nome de Deus e do povo alto-caparoense. A ata da última extraordinária foi encaminhada para Vossa Excelência, coloca a ata em apreciação, aquele que tiver algum fator a acrescentar, fique à vontade. Não há? Ata em votação. Ata aprovado por todos. Como foi pedido, por vereador Rodrigo, na última extraordinária, pediu vista no projeto. Vou passar a palavra para ele, que ele possa fazer algum argumento que ele queira sobre o pedido de vista dele, ok? Está com a palavra o vereador Rodrigo. Boa tarde a todos que nos assistem, Boa tarde a todos aqui no plenário, aos novos colegas aí. Eu agradeço o pedido de vista que foi acatado na última reunião, com a intervenção da vereadora Alcineia. E as dúvidas que eu tive, eu sanei, para eu estar votando hoje aqui. E eu sugiro aí que o presidente aí coloque o projeto que eu pedi vista em votação, logo após a minha fala aqui, senhor presidente. Só isso. Ok, obrigado, vereador. Como o vereador pediu vista, e ele deu o seu esclarecimento, vou colocar o projeto em votação, mas primeiro eu gostaria que o nosso secretário desse uma lida para a gente recapitular aí o que a gente vai ser votado, ok? Projeto de decreto legislativo número 004 de 2025. Faço saber que a Câmara Municipal de Alto Caparaó aprovou e eu, Ricardo Emerick Figueiredo, presidente da Câmara Municipal de Alto Caparaó, nos termos dos artigos 49, 5º da Constituição Federal, artigo 70 da Lei Orgânica do Município de Alto Caparaó e do artigo 46 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alto Caparaó, promulgo o seguinte: Decreto Legislativo. Para fim de sustar a eficácia dos decretos executivos número 1175, 1176, 1177, 1178 e 1179 e 1180, todos editados pelo chefe do Poder Executivo Municipal. A Câmara Municipal decreta, artigo 1º,
ficam suspensos e, portanto, ineficazes para todos os efeitos jurídicos os decretos executivos número 1175, 1176, 1177, 1178, 1179 e 1180, todos editados pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 2º. A suspensão da eficácia de que trata o artigo 1º retroage à data da publicação dos decretos executivos mencionados no artigo anterior. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua promulgação. Alto Caparaó, 5 de dezembro de 2025. É um decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara e vereador Ricardo Emerick Figueiredo, vereador José Carlos Lovantino, vereador Osmar Lúcio de Souza, vereadora Alcineia Pinheiro César e vereador Jorge José da Silva. Bom, eu vou fazer a pergunta, se os demais vereadores quiser que lê os decretos que já foi lido na passada, está à disposição de vocês, porque já foi muito bem discutido, né? Eu acredito que não há possibilidade disso, né? Porque já foi bem discutido na última reunião, então todos estão cientes do seu voto. E eu vou fazer o seguinte, na hora do seu voto, se algum vereador se quiser se manifestar, né? Fazer alguma comentação, e fique à vontade, ok? Então, vou colocar o projeto, discussão e votação do projeto de decreto, né? 004/2025. Aquele que quiser fazer o manifesto na hora do seu voto, fique à vontade. Bom, estou colocando em votação já de uma vez, ok? Porque eu acho que não tem mais o que discutir, né? O próprio vereador Rodrigo, né? O próprio vereador Rodrigo que pediu vista, né? Analisou direitinho e já pediu para colocar em votação. E ele faz parte das comissões, né? Uma delas ou duas delas, não sei. Então, eu acredito que já posso botar em votação, ok? Todos de acordo? Como vota o vereador Isaías? Uma boa tarde aos nobres vereadores, aos que nos acompanham aqui no plenário e àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook. Olha, fazer uma pequena analogia sobre o projeto, do que eu penso sobre a situação, que foi na reunião passada, teve alguns comentários sobre o prefeito delegando o cargo que seria do caso dele ao secretariado. No meu ponto de vista, o prefeito foi eleito justamente para isso mesmo. O prefeito ele teve 52% dos votos, foi eleito para ele nomear o secretariado, dar autonomia a eles, porque aquele tempo que a gente criticava muito aqui, que nós tivemos um tempo bem sombrio aqui, que o secretariado aqui era um supersecretário que tudo passava por ele e acabava, a gente cobrava muito isso. E hoje, quando eu vejo um prefeito delegando ao secretário, porque se eu for um secretário, se no meu caso, para mim ficar subordinado ao tudo que tiver que fazer, eu não preciso ser secretário, o prefeito toma conta sozinho e não tem precisando de secretariado. Então, eu vejo como o executivo delega ao secretário, eles têm que ter o compromisso deles, mas ele está subjúdice do prefeito, porque tudo é responsabilidade do prefeito, é claro. Ele que foi eleito para governar, mas ele tem que também delegar esses poderes para o secretário, porque secretário para ficar se vindo de fantoche só não resolve. E outra coisa, quando aqui fala muito, eu fiz uma pesquisa, poucas cidades, mas aqui ao nosso redor, cidade de Carangola, o sistema é esse. Cidade de Espera Feliz, o sistema é esse. Cidade de Alto Jequitibá, o sistema é esse. Cidade de Caparaó, o mesmo sistema. O que a gente vê? Quando a gente fala em Caparaó, vou citar Caparaó, porque acho que nessa Câmara aqui, todos nós aqui tem
uma admiração muito grande pelo prefeito de Caparaó e pela administração exemplar que ele fez no governo dele. Tanto é que ele foi eleito quase com 80%, eu acho que até um pouco mais de 80% dos votos. Delegando poder ao secretariado, trabalhando com responsabilidade. E uma coisa muito importante também, quando a transparência no governo do Sebastião demonstra quando ele coloca digitalizando a Câmara, a Prefeitura Municipal, deixando para todos os munícipes ter acesso a todas as contas do município, os munícipes não, todo o Brasil, né? Porque a Prefeitura, no caso, ela tem é digitalizada, no caso. Então, isso mostra, assim, todos nós podemos ser fiscais do secretário que está fazendo, todo mundo sabe o que eles estão comprando, o que eles estão, né, o que eles estão assinando, a responsabilidade dele. Então, eu vejo assim, por meu pensamento, eu acho que democracia maior do que essa, que foi muito dito mostrando pelo lado ditatorial. Eu acho que democracia maior que essa, de um prefeito delegar os cargos ao secretariado e deixar que eles trabalham com desenvoltura para que o município cresça, eu acho que é da gente aplaudir. Então, eu digo assim que a gente deve respeitar o secretariado que trabalha, porque aí a gente está dando a eles autonomia para eles trabalharem. E outra coisa, no momento que trava que cobra muito do prefeito, só o prefeito e não cobra do secretário, a gente acaba engessando o município. Então, presidente, o meu voto é contrário, com todo respeito aos nobres companheiros que têm todo o direito de pensar diferente, e meu voto é contrário ao decreto. Como vota o vereador Lúcio? Obrigado, senhor presidente. Eu tenho pensamento, com todo respeito, a qual tenho o nobre colega Isaías. Aqui é uma casa democrática, onde ideias diferentes, pensamentos diferentes vão surgir, e isso é uma coisa mais que normal. Desde que respeite a opinião do outro, né? Eu já, na última sessão, eu já tinha falado um pouco em relação a esses decretos, e eu torno colocar aqui na mesa, de uma forma que eu penso, e por isso que faço parte desse decreto, para que possa derrubar e diminuir, tirar esses decretos de circulação. Eu vejo que numa administração pública, onde o povo escolhe o seu líder, numa questão democrática, onde o povo que escolhe quem vai ser o ordenador de despesa, a caneta maior, torno a repetir, não estou falando de secretários, estou falando da pasta e os poderes delegados às pastas. Eu não vejo isso como uma coisa, pode alguns pontos ser benéficos, que eu acho que a gente não pode só olhar o ponto negativo. Às vezes, para adiantar um serviço, alguma coisa aqui, ali, a secretaria, o secretário está mais próximo. Não, vão resolver isso aqui, eu não preciso de autonomia do prefeito. Mas quando você passa toda a autonomia da mesma que a população passou para o prefeito, e o prefeito transfere a um secretário, eu não vejo isso com bons olhos. Não desconfiando de nenhum que estão nas pastas, mas eu acho que aonde a população escolheu aquele que vai ser cobrado e vai ser aplaudido pelas coisas positivas e para aquelas negativas,
a gente tem que ter essa liderança, Então, eu sou a favor do decreto da casa e peço aos nobres colegas, como eu faço parte dele, que possam analisar com carinho que nós estamos querendo trabalhar, não é para puxar o município para trás. Às vezes, muitas coisas podem vir a acontecer por companheirismo. Então, é o que nós precisamos refletir. Então, eu já falei bastante do projeto, do decreto. Toda a população tem conhecimento do que é o decreto. Tem aqueles que são favoráveis, tem aqueles que são contrários. Isso é uma questão democrática também, né? De cada um ter uma opinião. Mas eu não concordo com essa autonomia, a mesma dada pelo povo, transferida aos secretários. Obrigado, senhor presidente. Como vota o vereador Lavantino? Senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, funcionários dessa casa, a quem está no plenário e em casa nos assistindo. A minha colocação também, né, a gente tem que fazer uma pontuação aqui em relação, nós não estamos falando de pessoas, né, deixar isso muito claro, porque às vezes a pessoa, porque secretário A, secretário B, não. Nós estamos colocando aqui uma questão que o decreto ele menciona conforme a lei orgânica do município. Quando você pega a lei orgânica, você não vê essas atribuições lá na lei orgânica. Falar em assinar convênio, assinar cheque. Foi citado pelo vereador Isaías que alguns municípios, né, até o vereador Antônio falou, a gente estava conversando, que alguns municípios fazem dessa forma, mas eles fazem por lei, não por decreto. Por lei. Manhumirim, lei. Manhumirim, lei. Tá, Manhumirim, lei. Lá foi 6-4 a votação. Caparaó, lei. Estava conversando com o vereador, falou comigo que lei. Só se ele que falou, lei. Ele falou comigo, lei. Então só estou colocando o que falou. Né? Aí, Alto Jequitibá, eu conversando com o vereador, depois com o secretário, lá é solidário, como era aqui. Não, o que acontece? Lá assina no convênio o prefeito e o secretário, Alto Jequitibá. Eu estava conversando hoje com o secretário de uma pasta lá, que até foi vereador. Aí ele comentando comigo que lá, como aqui no passado, eu já fui diretor, quando eu ia assinar, na verdade, eu como diretor, eu não assinava, né, convênios, que o diretor, ele é abaixo do secretário. Na minha época, não tinha a nomenclatura, eu assinando como secretário, eu era responsável como diretor, né? Mas aí, assinava o prefeito e o secretário na ordenação de despesa, na questão do empenhos e assim por diante, sempre o prefeito. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que nesses municípios que eu consultei, foi feito por lei. E o nosso decreto aqui, eu não estou falando que estão certo, que estão errado, eu só estou falando que, através do nosso decreto, ele fala na lei orgânica, mas a lei orgânica não especifica lá na lei orgânica, não é isso, doutor? As atribuições dos secretários lá na lei orgânica, né? Não especifica. Então, tem essa conjuntura dessa questão da lei orgânica do nosso município. Então, uma coisa assim que eu queria deixar claro e vou repetir novamente, né, porque, conversando, claro, com os vereadores de outros municípios, a alegação é essa que Vossas Excelências que estão votando a favor, contra o decreto legislativo aqui, que dá mais autonomia para os secretários. Já os vereadores que votaram contra no município diz que quem foi eleito foi o prefeito, não os secretários. Né? Em Manhumirim foi essa discussão.
Tá? Estou falando Mãe-Mirim porque lá ontem eu estava conversando com o vereador lá da barbearia, esqueci o nome dele aqui agora. O vereador João, estava conversando com ele. Então, ele foi um que votou contra a lei, por entender que é de responsabilidade do prefeito, até nele entender também que quando assinar solidário, né, e eu entendo que quando o secretário assina, o prefeito fica imune. No meu ponto de vista, ele fica imune, porque quem vai responder perante a justiça é o secretário. Não estou falando que o secretário vai fazer coisa errada aqui. Pelo contrário, quero deixar isso claro, gente. Até porque, se fosse eu vereador da base, eu não estaria concordando dessa forma também. E se fosse para mim ser secretário e eu assinar, só eu ali, eu não assinaria. Acho que teria que assinar eu, prefeito. Por quê? Porque o prefeito tem que estar ciente, no meu ponto de vista, do que eu estou fazendo na minha pasta. Até porque, se tiver um projeto depois de maior magnitude para ser colocado em prática e eu já tiver gasto todo o meu orçamento, o prefeito fica na minha pasta sem o recurso. E a gente sabe que as atribuições são muitas mesmo. Então, essa é a nossa colocação. Mas a gente tem que frisar aqui, deixar claro, uma casa democrática, existem essas discussões, em momento algum aqui, nós estamos julgando aqui, porque é secretário B, secretário A, que tem poder. Não, nós estamos falando da pasta. Foi citado nomes nos decretos ali, mas é porque foi citado por ser representantes como secretários, né? Se não fosse. E eu queria até aqui fazer uma menção aqui, que foi citado o nome de um secretário, que ele já não está mais na pasta. Como é que é o nome? O Eider, né? Já não está mais na pasta. Mas não teve outro decreto que eu não vi, tirando essas atribuições dele. Eu não vi, posso estar enganado, às vezes tem. Mas por isso que foi citado no dia o nome do Eider, porque ele foi secretário. Então, e não viu outro decreto tirando as atribuições. Então, é só isso, presidente. Eu sou favorável ao decreto legislativo. Como vota o vereador Jorge? Ô, presidente, obrigado aí pela palavra. Eu conversando com o prefeito lá de baixo, e ele até me mandou aqui, que ele está em viagem, me mandou por escrito. Lá embaixo é ele que assina. Certo, Tony? Está aqui. Aqui. Próprio prefeito. Então, é o seguinte, a gente não quer um debate de quem é e de quem não é. No meu modo de pensar, o prefeito não pode tirar as suas responsabilidades de se jogar para o funcionário. Certo? A gente acredita no funcionário, são todos competentes. Aqui não estou fazendo nenhuma crítica. Eu só quero dizer que, dessa forma, eu entendo que o prefeito está tirando a responsabilidade das suas costas, autorizando o outro fazer um acerto. Né? Se ele for fazer um acerto, se o prefeito estiver ausente, é ele que vai ter que assinar. Então, eu sou a favor ao decreto, a minha palavra é essa, e eu consultei não só lá embaixo, como outros municípios também. Entendeu? Então, presidente, sou a favor do decreto. Como vota o vereador Rodrigo? A gente respeita a opinião de todos os vereadores. Quando se fala em Câmara Legislativa, isso aí é um debate. Cada um apresenta o que acha, o que é viável para o município, o que não é, o que acha correto e o que não é. Né? E cada um dá o seu parecer e seu voto conforme ele entendeu ou da forma que ele viu funcionaria bem no município. Né? Na reunião passada, eu tive uma dúvida muito grande e consegui sanar essa dúvida hoje a respeito desse decreto. Né? A gente vê, o decreto delegou funções para secretários, né? Funções que alguns acham excessivas, né? Mas eu já vejo de outro modo, que é mais transparência, é mais pessoas fiscalizando,
não está passando na mão de um. Quando se não passa só por uma secretaria, que é o chefe de gabinete, geralmente, que despacha tudo para o prefeito, né? Fica tudo concentrado numa só pessoa, né? Igual foi das gestões passadas. E nesse ponto, eu olho com bons olhos nessa parte. Porque fica mais difícil, né, de ter desvio. E as pastas, os secretários, vão ter autonomias, né? E já tem, na verdade, porque só está formalizando. Porque quem faz as compras, quem vai lá, discrimina tudo direitinho, o que é necessário para cada setor, é a saúde, ou é o esporte, ou é o turismo, é o próprio secretário, né? Que vai e encaminha lá para o setor de compras, né? Ou para o procurador, ou para o chefe de gabinete, para deliberar o que ele necessita. E ali tem a avaliação de acordo se a prefeitura tem o recurso para atender ele ou não. E vai continuar da mesma forma, né? O secretário vai ter autonomia, só vai estar, no caso, com mais responsabilidades, né? Eu não vejo isso com maus olhos, não. Questão de recurso, ele não vai ter recurso para gastar de qualquer maneira. O prefeito está ali, o assessor está ali, o procurador está ali, para ver se tem a necessidade mesmo no município, se é viável, se tem o recurso, né? Isso aí eu confio na administração que até agora teve fazendo um bom trabalho, igual teve a suplementação aí, né? Só no finalzinho do ano, para fechar o ano, né? Segurou recurso. Então, assim, eu vejo dessa forma, né? E falo, né? Jamais o prefeito vai tirar o dele da reta, não é? Que o gestor ali é solidário juntamente com os funcionários, ele é responsável pelo município. Pode criar se o projeto que for, o decreto que for, jamais vai tirar a responsabilidade do prefeito. Ele tem as responsabilidades deles. Não é à toa que a gente sabe muita coisa que a gente quer fazer, nós vereadores cobramos, ó, prefeito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chega lá, não tem legalidade. Né? A vontade nossa de ajudar o município na área de saúde, tem coisa ali que a gente não consegue caminho, a gente tenta ver caminho para ajudar o povo, aí barra no tal da legalidade. Por que o tal da legalidade? Porque se for ilegal, se ele fizer, ele vai estar pondo dele na reta. Então, por isso que ele tem uma equipe, né, em torno dele ali, que ajuda ele nessa parte, né? Que com certeza vai ajudar os secretários. O secretário jamais vai tomar uma decisão, principalmente agora, né, que assinam junto nos empenhos. E eu tenho certeza, a gente confia no secretário e todos são honestos ali, vamos trabalhar da melhor forma possível. Então, eu sou contra o decreto que derruba o decreto executivo, e só isso. Obrigado, senhor presidente. Como voto, vereador Antônio? Boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde aos vereadores. O presidente, eu vou ser contrário ao veto, porque a gente procurou saber nas cidades vizinhas e funciona dessa forma. Inclusive, eu estou até aqui com um decreto aqui de Caparaó, aberto aqui, né, em minhas mãos, que está aqui, ó, delega competência e ordenação de despesa e dá outras providências. Esse aqui foi feito no mandato do ex-prefeito Cristiano. E o mesmo modelo foi feito aqui, já em projeto de lei, da mesma forma, porém com o mesmo intuito. Então é só para deixar claro que realmente lá no Caparaó Novo, vereador Jorge, não é decreto, é lei. Certo? É lei também que é o mesmo projeto, porém um é decreto e outro é lei. Entendeu? Mas faz sentido que o senhor falou aqui. Já na cidade de Aldiquitibá, Espera Feliz, Carangola, que temos aqui, aí sim, são decretos idênticos, o qual foi feito aqui no nosso município. Então, eu acho que é uma forma mais fácil da prefeitura trabalhar e ter não vou nem falar, tipo assim, uma falta de transparência, que eu não vejo dessa forma. Eu vejo que facilita muita coisa, porque são 8 secretarias, se eu não me engano, e 8 secretarias te mandando um tanto assim de papel, eu acho que não é fácil. Nessa casa, o presidente sabe, né, presidente? É muito papel para assinar no final do mês. Dentro dessa casa, agora você imagina 8 secretarias te mandando, eu aposto com qualquer um aqui que nenhum prefeito que passou até hoje aqui
lê todas aquelas folhas que estão lá. Todos confiam na equipe, te falo porque eu fui presidente dessa Câmara, não tem condição de ler tudo. E os demais vereadores aqui que já foi presidente sabem disso. Então, ou seja, a gente tem que confiar na equipe. Então, eu só estou vendo que simplesmente vai facilitar essa questão do próprio secretário também ter a responsabilidade de assinar. Porque o que acontece? É muito mais fácil eu, como funcionário, chegar e entregar um monte de papel para o prefeito assinar e eu não ter compromisso nenhum. Sendo que o decreto automaticamente vai... O prefeito ele é responsável. Se algum secretário fizer algo de errado, automaticamente, no final, é ele que responde. Ele é o chefe, ele que contratou. Isso não vai tirar a responsabilidade dele nunca. Mas, ao mesmo tempo, impõe responsabilidade aos secretários para poder assinar junto. Então, presidente, é só isso. Agradeço pela palavra. Como vota a vereadora Alcineia? Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores e todos que nos assistem, todos que estão aqui nos assistindo presencialmente. Senhor presidente, como nós já vimos vários, né, comentar aqui sobre o decreto, então a gente sabe que não é uma coisa que está acontecendo assim, que não aconteceu em cidade nenhuma, não é uma coisa errada. Isso não é uma coisa errada, né, de se fazer, de delegar poderes. Assim como o vereador Isaías falou aqui no início, né, então dá mais liberdade para os secretários trabalhar, isso é fato, não é? Então, assim, a nossa discussão hoje é sobre, a gente está entendendo que há excesso, né? Então, é por isso que a gente está aqui votando, né, esse decreto, porque foi citadas aqui várias atribuições, né, como ordenar despesas, assinar contratos, e empenhos e cheque. E aí tem assim, e demais atribuição, né, e demais atribuição que o prefeito, as demais atribuições do prefeito. Então, a gente está entendendo que todas as atribuições do prefeito foi delegado. E a gente sabe que pode delegar, sim, mas nem tudo. Há exceções, não é? Então, o nosso voto aqui, ao contrário, é por causa do excesso, não porque a gente acha errado estar delegando. Então, meu voto é não, a favor do decreto. Como vota o vereador Marlon? Boa tarde a todos, novamente. Meu voto, eu gosto sempre de começar votando, porque não gosto de voltar atrás da minha palavra, enquanto eu estou no meu discurso. Então, meu voto é contra esse decreto legislativo. Primeiramente, que não tem finalidade nenhuma esse decreto. É uma nova forma de administrar. O prefeito foi eleito, e antes de ser eleito ele era administrador. Então, quem tem empresa, quem é administrador, sabe que não consegue fazer tudo sozinho, sabe que tem que ter um gerente, tem que ter um subgerente para ajudar ele nas coisas, assumir responsabilidades. E o nosso prefeito hoje tem esse viés de empreendedor, de empresário. Então, como a vereadora Alcineia falou, isso não é ilegal, o decreto o decreto é legal. Inclusive, o artigo 94, que eu fiquei de ler na última sessão, vou até ler aqui agora para vocês, artigo 94 da Lei Orgânica do nosso município. O prefeito poderá delegar por decreto a seus auxiliares as atribuições administrativas previstas na Lei Orgânica, vedados quaisquer excessos de tais atribuições. Mas aqui ninguém conseguiu provar quais são os excessos. Ninguém conseguiu mostrar quais são os excessos. O prefeito ele não está saindo da linha de frente, não. O prefeito é responsável pelo município. A diferença é que agora os secretários também têm responsabilidades. Os secretários agora também são responsáveis. Antes não, antes o secretário fazia coisa errada, sumia no mundo e o prefeito que se virasse com o pepino. Agora não, agora eles têm a responsabilidade deles, têm que trabalhar direitinho. Então é isso aí. Eu acho
para mim, na minha opinião, uma hipocrisia. Demorei até para falar a palavra. É uma hipocrisia que nós estamos fazendo, tá? Porque isso acontece já dentro da administração, os secretários já fazem essas coisas, só está formalizando através do decreto. Isso acontece em todo lugar, em empresas, na prefeitura, acontece aqui na Câmara Municipal. Aqui na Câmara Municipal a gente tem a nossa conta bancária. Você acha que o presidente faz a transferência para os funcionários? Eu suponho que não deve saber nem a senha. Eu ainda consigo fazer algumas coisas, mas eu tenho uma pessoa aqui de confiança aqui dentro da Câmara para poder me ajudar. Às vezes eu não consigo fazer a transferência à pessoa, eu ligo a pessoa e falo, faz aí para mim, porque eu não vou conseguir chegar a tempo no computador. Porque fecha 5 horas. Fecha 5 horas o horário bancário lá do aplicativo. Então, assim, eu acho a hipocrisia que a gente está fazendo, tá? A Câmara está fazendo a hipocrisia. E tem muita coisa hipócrita acontecendo aqui nessa Câmara, tá? Esse suplementação aí sendo segurado o tempo todo. Vereador votando contra, pedindo ficha-ficha. Esse ficha-ficha não existe em lugar nenhum, gente. Em cidade nenhuma do Brasil. Nós estamos travando o município, a Câmara está travando o município. Isso é hipocrisia. Aí pede o ficha-ficha para um setor inteiro da prefeitura para poder levantar um ficha-ficha que poderia ter resolvido coisas simples. Suplementação, gente, não é mais dinheiro para a prefeitura, não. Suplementação é autorização para poder trocar o dinheiro de pasta, de local. Nada mais isso. Foi votado lá no LOAS do ano passado. O que custa deixar mudar? E mudar dentro de uma margenzinha. Aí pede o ficha-ficha para o vereador ler aqui em plenário, fingir que está fiscalizando o ficha-ficha. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de hipocrisia. Isso trava o município. Depois o vereador vai para a rede social com cara de cachorro molhado falar que não tem cesta básica. Como é que pode um trem desse? Trava o setor, trava o município, deixa a suplementação correr. O ano passado foi 35% de suplementação, esse ano não chegou a 10%, travando o município. Certo? Então, essa é a minha fala, eu sou contra essa hipocrisia que está acontecendo aqui. Eu falei suponho, tá, presidente? O senhor não tem a senha, já vi que o senhor pegou aí. Eu espero que o povo esteja vendo isso aí e dê o troco nas urnas, na próxima eleição. Tá? Eu espero. É isso aí. Essa é a minha fala. Ou engole a verdade a seco ou inventa aí um monte de parafernália para me rebater. Como houve empate, né? Eu pedi muito a Deus que eu não caísse na pilha, o vereador Marlon, nessas indiretas, digamos assim, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E até numa reunião passada aí eu até extrapolei por causa de fala maldita. Né, a gente acaba perdendo a benção, eu costumo falar isso, a gente acaba perdendo a benção que o Senhor dá todos os dias a nós. E só para começar para o senhor, eu não sei a senha de copo, porque eu tenho 4 contas lá em casa, pessoal, e eu ficar gravando número, não gravo nem da minha, mas eu carrego comigo o tempo inteiro para me dar uma conferida, tá? O tempo inteiro, tá no meu celular, que eu não larguei para momento nenhum, tá dentro dele. Só para começar, eu como presidente, eu tenho que saber sim a senha da conta bancária. E o senhor também, como secretário, o senhor também tem que saber, que o senhor assina comigo, né? Só para começar essa fala que o senhor falou. Hipocrisia, eu acho que fiscalização. Um vereador que é eleito para fiscalizar, chamar de hipocrisia, eu acho que o senhor está meio equivocado. Eu acho que o senhor ainda tem que aprender a ser vereador ainda, né? O senhor tem que acalmar os ânimos. Porque quando é um debate diretamente na questão, beleza, agora você atacar pessoalmente o vereador da forma que o senhor atacou, eu acho que o senhor tem que estudar mais as leis. Outro assunto que foi citado pelo senhor, novamente, só estou falando porque a última palavra foi do senhor, que a lei orgânica do município fala em administrativo.
Não financeiramente assinar cheques e comprar e ordenar despesa. É administrativo. O que significa administrativo? Você faz uma lista e pede ao cidadão para ir lá, corrigir essa lista e trazer para mim conferir se isso está certo ou errado. Eu vou te dar o cheque para você comprar. Não é? Então a lei orgânica não está falando aqui diretamente para ir lá e comprar e desfazer. E outro detalhe aqui que a gente tem que deixar bem claro, que foi citado para os novos colegas, que aqui a gente não está falando nome de pessoas, tá, gente? Aqui eu não estou contra a A e B também. Porque apesar que eu estou sendo ameaçado por alguns aí, mas eu não estou aqui para falar que ele está ocupando a pasta e eu estou votando contra a atitude do prefeito por causa disso. Então a gente tem que saber separar os pontos. Eu falei na reunião passada que eu votei no Sebastião, Casa Pronta, no prefeito, porque eu confio exatamente na administração dele, porque eu lido com ele há muitos anos, igual o senhor falou. Né? Isso aí é correto. Agora, a partir que a gente vota no cidadão para ele ter a responsabilidade para si, é igual eu aqui, eu estou como presidente hoje. A responsabilidade é toda minha. Eu tenho aqui funcionário excelente. Tem excelente advogado que vocês aqui ficam desfazendo o tempo inteiro, mas para mim está sendo excelente e para alguns aqui também. Eu acredito que não tem nada a reclamar. Mas nenhum deles compra sem a minha autorização. Nenhum. E eu falo aqui porque estão todos no plenário, nenhum aqui vai ali na padaria comprar um pão sem eu ficar sabendo. E muito pelo contrário, tem vezes que eu ainda até penso, né? Assim, ó, faz aí, compra aí um lanchezinho que vai ter uma reunião aí, né, com outras pessoas e tal. Eu sei quanto que tá. Quando eu entrei aqui, tinha até um débitozinho ali, porque o ex-presidente deixou para dar andamento na gestão seguinte. Né, foi acho que R$18, se eu não me engano. Porque se não tem esse também, nós não tinha nem um pão para comer aqui na reunião. Que ele deixou empenhado. Então isso aí é o correto. Você empenhorar uma coisa para o próximo seguinte e dar uma... Igual foi feito com o gestor aí, né, do município. Né, deixou empenhado aí a suplementação aí de 17%. E é o que nós vamos votar aqui agora na próxima reunião. Né, que vale até para o outro depois, na hora que ele entrar, vale para um ano. Então agora a gente vai votar, vai valer por 3 anos para o prefeito e depois mais um ano para o próximo. Isso é o normal de acontecer. E como eu tenho a prerrogativa do voto, por isso que eu estou falando isso aqui, a gente vê lado a lado. Né, a gente escutou o vereador falar aqui que não acha errado nenhum. Né, você delegar despesa, né, para funcionário. É papel. É claro, vereador Antônio, que a gente não vai ler uma pilha de papel, porque realmente é difícil. Né? A gente tem que ter uma confiança no funcionário que está, né, na casa, delegada. Mas aqui são vários, é igual, não sei se foi o senhor que falou, mas alguns falou, que é fiscalizado, né? É mais chance de fiscalizar. Mas é mais chance de errar também, porque o cidadão está lá, né, na correria danada e tal. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma cirurgia, em vez dele olhar o orçamento, não, vamos fazer. Aí depois o orçamento chega no final, né, tá lascado porque não deu. Então, assim, o executivo, ele tem sim a prerrogativa de fazer esses decretos, não é contra a lei, mas nós, como representante do povo, que o povo não vai ter essa autonomia para falar diretamente com o executivo, e nem derrubar um decreto, que o povo, né, deu essa confiança para nós fazer isso, então nós temos que mais de obrigação de estar corrigindo isso. A gente tem que saber, sim, a gente tem que respeitar, né, os votos de cada um, né, tem o seu pensamento, mas eu, na decisão de hoje, no meu pensamento, o executivo tem que ter a sua autoridade máxima e a sua responsabilidade. Esse negócio de dividir não é igual a empresa. Eu pergunto, Vossa Excelência, Marlon, você teria coragem de dar um cheque em branco para um funcionário seu para ir fazer compra? Então, é a sua despesa. Eu acredito que o prefeito lá na empresa dele ele não faz isso, não. Eu acredito isso, porque é muito difícil você pegar,
dar ordem para um funcionário, não, você pode comprar e tá aqui o talãozinho de cheque, você paga aí. Você se vira. Eu não acredito nisso, não. Não acredito mesmo. O próprio prefeito fazer isso, eu não acredito. No pessoal dele. E para mim, eu acho que ele tá tirando das costas dele. É igual o vereador falou aqui também, não vou citar nome, que é chato, que não está tirando a responsabilidade dele. Bom, no decreto fala claramente que ele pode comprar, ordenar despesa, assinar cheque, entendeu? Dispensa, editais, tudo aquilo. O secretário pode fazer tudo isso. A responsabilidade é de quem agora? Do secretário. Porque na hora que bateu o martelo lá com o juiz, ou sei lá, que for lá para a justiça, né? Deus, o tem que não vai, que justiça é demorado demais. O prefeito simplesmente vai chegar e falar assim, não, isso aqui eu já tinha dado a ordem para o secretário, isso é a responsabilidade dele. Eu decretei para ele ter essa responsabilidade. Então o povo tem que entender isso. Quando você abaixa uma portaria, um decreto, não tem qualquer, você está dando a ordem totalmente para aquele funcionário. Então, assim, eu estou explicando dessa forma porque o voto meu aqui é decisivo. Então, assim, eu respeito, né, ambas as partes que votou, um favorável, outro contra, mas eu, presidente dessa casa e vereador do município, né, na confiança dos meus votos e na confiança dos votos que eu acho que o prefeito deveria de respeitar, pega a responsabilidade para si próprio, tá, prefeito? Eu sou favorável ao decreto legislativo, né? Espero que o prefeito olhe com carinho e não manda um ADI para casa por causa disso, porque isso aqui é a voz do povo que está falando, né? São os vereadores que estão com a cara a tapa na rua, é os vereadores que é cobrado na rua, né? E o senhor, com todo respeito que eu vou falar aqui, o senhor foi eleito para ordenar Alto Caparaó, ok? O decreto foi aprovado por maioria. Agora tem um momento, se qualquer vereador quiser fazer uso da palavra, né, que está à disposição. Vereador Jorge está com a palavra. Primeiro é o seguinte, palavra hipócrita é uma palavra muito pesada, porque ela é bíblica. Então, acho que, no meu ponto de vista, o vereador faltou com respeito ao nosso voto, porque nós estamos numa casa legislativa e democraticamente. Então, nós somos democráticos, temos direito ao voto e tem direito de trocar ideia, certo? Então, eu gostaria que o vereador, se pudesse, corrigisse sua fala, certo? Porque você faltou com respeito, principalmente com a minha pessoa. Eu tenho 55 anos, graças a Deus, fui educado pelo Cruja e a Cota. Eles nunca me direcionou uma palavra e ensinou eu a falar qualquer palavra pesada dentro de qualquer setor. Graças a Deus por isso. Mas a outra questão sobre a suplementação, como o rapaz aí está dizendo, muito na gestão passada, o que acontecia na gestão passada? Na gestão passada, qualquer obra que fosse fazer, aqui, eu trabalhei ao lado do Toninho na mesa, como vice-presidente dele, qualquer assunto que vinha trazer essa casa aqui, sobre suplementação, primeira coisa que vinha era o diálogo. A assessoria do executivo, ela vinha toda essa casa e explicava por que estava pedindo a suplementação. Então, se eu estiver mentindo, eu quero que o presidente, ex-presidente, me corrija. Então, o senhor Márcio está equivocado a sua fala a esse respeito, beleza? Então, quando se tem argumento e se tem projeto de trabalho, tem diálogo. Então, às vezes está acontecendo algo aqui de pedir ficha por ficha, para onde vai o dinheiro, a casa está com todo o direito. Isso não é crime. Eu não entendo. Se for crime, você me mostra aí, vereador. Certo? Se é crime, nós pedimos uma ficha. É para se corrigir. Então, o exemplo, vou citar o nome do prefeito Sebastião, vamos pensar que o Sebastião quer pagar 1000 exames para a cidade aí. Precisa comprar 1000 exames. E não tem dinheiro.
ele vai mandar uma suplementação para essa casa. Concorda, vereador? Então, penso eu dessa forma. Então, o vereador, eu acho que deveria se retratar, porque parece que na sua fala você fica um pouco nervoso. Então, é bom que calme os nervos. Você fez a oração do início, a oração justamente é para se adoçar as palavras, como elas devem sair. Você está entendendo? Não é dessa forma ofendendo ao povo, não. É ofendendo a Câmara, né? No caso, nós aqui, os 5 da oposição. Graças a Deus, eu posso dizer que se eu maltratei alguém dessa casa aqui, primeiramente, eu peço desculpa antes de eu dormir. Porque se você não, antes do pôr do sol, você não pedir perdão, Deus não te perdoa, não. Então, depois não vem aí com 2 ou 3 palavras, tá tudo certinho, não. Então, eu quero deixar aqui que na minha fala, graças a Deus, eu não sou hipócrita. Se eu tiver de falar uma coisa, eu falo a verdade para a pessoa. Se eu direcionar, falar com você que se eu voto sim, eu voto sim. Se eu falar que eu vou votar contra, eu vou votar contra, mas vou analisar meu voto primeiro antes de eu votar contra. Então, ô presidente, obrigado aí pela oportunidade e são essas minhas palavras aí. Então, quando se pedir suplementação, vereador Marlos, mais uma vez, que a casa, a assessoria jurídica dele venha e mostre. Com certeza essa casa vai estudar, e às vezes se for 5 pode dar 10. E às vezes 10 pode dar até 15. Agora, tem que sim especificar para onde vai ser gasto o dinheiro, sim. Beleza? Obrigado, presidente. Desculpe aí qualquer coisa. Vereador Rodrigo, está com a fala? Bom, vereador Jorge, você citou aí que eu falei de gestão anterior. Eu não me referi à gestão anterior. Eu me referi a gestões, né? Desde o início. Não me referi a gestões. Né? E só falando da questão de pagamento, não existe cheque mais. Hoje é Pix, né? E hoje os Pix são feitos através do tesoureiro. O secretário não vai pagar ninguém, não. Quem vai pagar é o tesoureiro, né? Para isso que nós não mexemos em cargo, salário aqui, nada não, né? Onde que deu autonomia lá para eles gerirem as pastas deles, né? Agora, questão de pagamento, esses 3 não vão pagar, não. Vai ser o próprio secretário do Tesouro, que é da prefeitura lá, que é responsável hoje pelo setor. A gente está falando aqui de cobrança, de retratação, né? De respeito. E eu gostaria aqui de deixar uma fala para o doutor Carlos Henrique. Aqui nessa casa já se passou vários doutores aqui, advogados, todos respeitados. A dona, como é que chama, que passou aqui na sua gestão? A mulher do Dedé? A Gislaine, a outra, a Gilmara, doutor Federico, tem um outro de Espera Feliz, né? Todos esses seguiram carreira. Né, trabalhar aqui com respeito ao vereador, respeito a essa casa, né, trabalhou sem fiéis político, dando seus pareceres se é legal ou ilegal, né, sem envolvendo fiéis políticos. E, infelizmente, o presidente falou que ele é responsável pelo funcionalismo dessa casa, mas todos nós também somos responsáveis, né. Gostaria de dar um conselho para o doutor, né, que eu sei que é muito inteligente, um excelente advogado, né, mas que pensasse mais um pouco, né, da forma que tem usado aí, foi até a internet falar de um membro dessa casa, né, acho uma falta de ética muito grande, que a gente tem cobrado de funcionário, não tem nada a ver com essa casa, mas do município, respeito e ética, né, e chegar e falar do vereador, tentando jogar a população contra o vereador, pondo apelido, né, eu achei mas muita falta de ética mesmo. Mas eu dou um conselho para o doutor, né, tá aqui nessa casa, abraçar a oportunidade que te deram, fazer um bom trabalho, né, que quem está aqui, com certeza, os outros municípios vão interessar, pode convidá-lo a trabalhar em outras câmaras, igual todos os advogados que teve nessa casa aqui, trabalham em outras câmaras, um no Maimirim, outro no Caporo Novo, outro em Espera Feliz, né, tem o Zé Inácio, é um advogado muito bom, advogado de Câmara. Né, teve o Kelly, também o doutor Max, que passou aqui nessa casa. Então, todos eles são excelentes advogados. Né. A gente pede isso aí, doutor, encarecidamente, né,
Porque aqui nessa casa, Vossa Excelência presta serviço não é para o presidente, é para a conjuntura, para todos os novos vereadores, né? O senhor é o procurador dessa casa, então é representante legal de todos nós, né? Então nós temos que ter confiança em suas palavras. E eu faço aqui um pedido, né, de retratação de Vossa Excelência aí, né, que venha se retratar do fato que foi ocorrido, né? Caso não retratamento, a gente vai tomar outras iniciativas, porque essa conduta é inaceitável quando um membro, um funcionário dessa casa contra um vereador. Eu não sei se os demais vereadores concordam comigo, mas meu posicionamento é esse. E vista, né, igual na última reunião aí, foi falado, pedir vista num projeto, mandando entrar na justiça, né? Um advogado jamais pode chegar e orientar e falar aqui no plenário para um parlamentar entrar contra a própria casa, o próprio procurador do município. Então, eu gostaria de pedir Vossa Excelência que você reavaliasse as atitudes tomadas. Sobre os pareceres, eu tenho analisado os pareceres, eu fiz uma pergunta para o senhor que você não quis me responder, você não precisa me responder também. Os pareceres estão mais para um julgamento do que um parecer. Mais para um julgamento. Então, vão trabalhar com ética. Eu convoco o senhor a trabalhar com ética nessa casa. Eu me comprometo da mesma forma com Vossa Senhoria. Mas as atitudes que têm sido feitas de Vossa Excelência aqui, pelo menos para minha pessoa como vereador, e também já fez com o vereador Marlon, né? Tem até vídeo gravado aqui, não vou citar o que é, mas se continuar dessa forma aí, a gente vai apelar. E eu deixo aqui, quero deixar registrada a minha fala em ata a respeito desse assunto, tá? Para tomar as devidas com o presidente aí, conversar com o doutor, tomar as devidas presidente, depois me passar, seu presidente, por gentileza. Só isso. Eu agradeço a minha fala. Vereador Lúcio. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos os munícipes que estão nos assistindo, as pessoas presentes aqui em plenário, aos novos vereadores. Deus é maravilhoso na vida da gente e faz as coisas a gente respirar, pensar, para responder. Eu, desde 2008, eu venho trabalhando aqui nessa casa com vereadores cascudos, vereadores de linha, que muito contribuiu com o município. Não vou citar nomes que eu posso esquecer de alguns. Mas com todos que eu trabalhei aqui, todos, eu só tenho gratidão a Deus e às pessoas a quais eu trabalhei aqui. Porque são pessoas centradas, pessoas que realmente queriam que o município caminhasse. Essa casa nossa hoje tem vereadores aqui de 3 mandatos, acho que outros indo para 5, me parece. E eu nunca vi um desrespeito, uma forma tão abusiva de um vereador que entrou ontem aqui nessa casa. Que, por mais inteligente ou intelectual que a Vossa Excelência seja, educação, respeito vem de berço. Que o senhor pudesse, que eu tenho certeza que seus pais te educou, mas que o senhor pudesse usar a educação que eles lhe deram. Você chamar cachorro morto, cachorro molhado, sei lá, eu, nas minhas atribuições como vereador, e fazer uma cobrança digna e justa em rede social. Você falar que 5 vereadores aqui, inclusive um desrespeito, uma mulher aqui em plenário, que somos hipócritas. Usa a educação que seus pais lhe deram, meu filho. Tenha respeito, que aqui você não está mexendo com moleque, não. Você está mexendo com chefes de família, pessoas que têm filho, eu tenho neto. Então, pelo amor de Deus, o senhor não vai nessa linha política, não, porque talvez para alguns o senhor está fazendo bonito. Mas eu não vejo que para Deus o senhor está fazendo bonito, não. Um desrespeito, uma falta de ética
Mas eu não poderia falar muita coisa para o senhor aqui, mas eu não vou me igualar à sua pessoa. Que o senhor possa refletir que o senhor hoje é um representante do povo. O senhor aqui não tem que achar que o senhor está acima do bem e do mal porque está exercendo a função de vereança aqui não. Eu agradeço, senhor presidente. Não vou entrar mais em discussão, porque eu acho que não dá, porque dá nó na garganta da gente. Se fosse para partir para a briga, não valia nem a pena. Mas eu espero que esse vereador se coloque no seu lugar, se posicione como um representante do povo e não uma pessoa que vai chegar aqui, vai agredir e vai achar que está mexendo com o moleque, ainda desrespeitando a única vereadora mulher dessa casa. Então, deixa aqui meu sentimento de tristeza nessa tarde de hoje. E fala à população, como o vereador disse, vamos analisar para as próximas eleições a questão de posicionamento, de respeito. Obrigado, senhor presidente. Vereador Marlon. Só concluindo a minha fala aqui, o vereador Jorge aí tocou no meu nome. O ficha a ficha, vereador Jorge, é muito bom, bonitinho demais na hora que chega aqui na Câmara. Que a gente vê aquela tabelinha bonitinha, com os númerozinhos, para onde vai o dinheiro. Só que vasculhar isso dentro do sistema não é fácil não, tá? Existe uma equipe de pessoas lá na prefeitura para fazer aquela tabelinha. Tá? Aquela tabelinha dá trabalho, se o senhor não sabe, tá bom? E só para finalizar aí, eu não me dirigi diretamente a vereador nenhum aqui. Eu falei que essa casa está fazendo uma hipocrisia, tá bom? Então eu me incluí no meio disso aí também. Porque, como a gente mesmo sendo voto vencido, nossas decisões ainda não têm validade. Então, que é aquele negócio, né? Se 5 votos, os 4 que votou contra também é responsável. Obrigado. Vereador Labontino. Senhor presidente, eu só queria tirar uma dúvida aqui, vereador Antônio, se possível, já foi até encerrado, mas o senhor poderia ler novamente, fazendo favor, o projeto que foi votado lá no Caparaó? Só para mim tirar uma dúvida aqui, numa coisa que eu fiquei, só pedir vênias aí, senhor presidente, só para mim... Está descarregado aqui meu celular. Eu só ler o decreto. Só. Chegou aí, grava. Deixa eu abrir aqui, rapidinho. Ele fica delegado a competência no âmbito da administração direta do Poder Executivo, a ordenação de despesa, de respectiva. Então, a questão é a seguinte, ficou essa questão, porque lá foi lei, né? O senhor dito diz aí, e a nossa dúvida, né, foi para o decreto. Quando eu falei aqui, porque nos municípios vizinhos, a maioria era decreto, virou lei. Né? Então, no período do Cristiano, era decreto, e depois, no atual governo, gestão passou lei. Mãe-Mirim, lei, Carangola também lei, Manhuaçu também lei. Né? Então, era só essa dúvida aqui, né, que ordenação de despesas, respectiva, está ali tudo orçamentário, dos fundos, coisa, mas tudo através de lei, não decreto. Né? Eu não vou alongar minha fala, não, senhor presidente. Eu só respeito
Porque às vezes as pessoas falam assim, lá na Câmara vocês brigam muito. A gente não briga, eu coloco aqui como é o parlamento. O parlamento é o lugar de você falar. E quando fala falar, ela tem a voz mansa, ou às vezes a voz mais agressiva, a discussão. É o lugar de se discutir, lugar de se debater as leis. E não ofender e atacar diretamente os colegas. Eu respeito muito a todos os colegas dessa casa, eu respeito muito, eu não vou aqui nunca querer brigar, eu vou querer aqui falar, vou querer aqui discutir o projeto, vou falar uma coisa que eu falei nas gestões passadas, eu nunca entrei aqui preocupado com o próximo mandato, não. Eu não tenho preocupação se daqui 3 anos e meio eu vou ser reeleito ou não. Eu trabalho para o presente e o futuro do município, não da minha reeleição. A minha reeleição é consequências. Posso fazer um brilhante trabalho e não ser eleito. Posso fazer um péssimo trabalho e ser reeleito. Porque muitas das vezes a pessoa gosta de mim, vai votar em mim, por mim. Mas não, às vezes, pelo meu trabalho. Ou, às vezes, vão votar pelo meu trabalho e não por gostar de mim. Então, assim, eu vou ser muito sincero. Todos os meus atos aqui, desde 2017, nunca foi com preocupar em reeleição. Disputei, fui reeleito, graças a Deus. Segundo mais votado, no segundo mandato. Agora no terceiro, graças ao bom Deus e à população de Alto Caparaó, reconduzido com uma votação expressiva, mais votado. Mas eu não tenho essa preocupação. Eu não vou votar projeto A, projeto B, projeto C, pensando que pode me prejudicar ou não diretamente, politicamente. Não vou. Eu vou votar pensando no município. Porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Eu só vou preocupar com eleição quando estiver faltando 6 meses para ela. Aí eu vou ver se eu vou ser candidato, mas até lá eu vou trabalhar todos os dias pensando no município de Alto Caparaó. Então eu não tenho essa preocupação, tá? Eu deixo isso muito claro. E eu acho que eu falei isso, tenho certeza, falei isso na última gestão, que eu não tenho preocupação. Se for depender aqui de um voto, igual em relação ao voto da água, né? Que nós votamos aqui, algumas pessoas, você vai perder muitos votos, perigoso até perder a eleição, porque você foi a favor do relógio. Falei, gente, eu não estou preocupado, eu estou preocupado com o andamento da questão do município. E fui reeleito. Outra coisa que eu queria também dizer aqui, essa questão assim, vai dar trabalho lá para os funcionários lá da casa. Eu já ouvi isso aqui no passado, quando Vossa Excelência pediu aqui, o vereador presidente, decretos, né? Vai dar trabalho lá na casa. Eu ouvi isso aqui também, né? E o senhor pedia e a gente aprovava aqui os decretos, né? Eu acho que eu deixei de votar apenas num decreto do senhor. Em todos os outros eu votei, e sendo da base do prefeito. Porque já estava para vir os decretos, alguma coisa aqui. Mas a gente escutava, porque vai dar trabalho. Outra coisa, para terminar, para não alongar, né? E em relação assim, no passado vocês votavam assim, agora não vota. Uai, meu voto, meu direito. Como foi dito aqui pelo vereador Jorge, o vereador Toninho, presidente dessa casa, o vereador Lúcio, quando chegava a suplementação, no mesmo dia chegava aqui a equipe da prefeitura para explicar por que queria a suplementação, para onde estava indo a suplementação. E muitas das vezes eu ia até lá na prefeitura também, como muitos de Vossas Excelências foram até lá. Hoje a gente não é base, então a gente trabalha pedindo.
cada um trabalha da forma, né, que está dentro do mandato. Amanhã ou depois os vereadores da base podem ser oposição e às vezes não vão pedir também a ficha, porque às vezes não vai estar indo lá na prefeitura, né? Então, eu acho assim, ficar nessas comparações, porque não fazia, eu falei, e outra coisa, para terminar e encerrar, mas precisava disso para isso. Vou dar um exemplo aqui, né? Foi falado aí o negócio da cesta básica, que não comprou, porque eu vi uma nota aí da suplementação. Mas nas duas suplementações que veio para essa casa, a primeira não foi pedido dinheiro para assistência social. E na segunda só R$ 1.400, que eu creio que não dá também para ficar adquirindo as cestas, né? Se for olhar nesse ponto. Mas é isso, com muita tranquilidade, muita sabedoria, a gente vai trabalhando, né? Eu deixo e agradeço imensamente a população de Alto Caparaó por ter nos permitido estar nessa casa. A gente vai continuar fazendo os projetos, vai continuar falando, né? Vamos assim dizer, que é o parlamento. Vamos ter discussões? Vamos ter sim, projetos, vamos ter discordâncias aqui na casa, mas eu acho que a gente vai refletindo, vai amadurecendo algumas coisas, tanto do lado da oposição como do lado da situação para o próximo ano, para a gente debater, sim, debater mais e mais ainda os projetos, né? E isso é importante. Eu gosto desta função de vereador, porque aqui, por exemplo, hoje nós estávamos ali discutindo o orçamento, e desde quando esse orçamento chegou na casa, eu tenho lido ele de A a B, né? Tenho lido ele de A a B, para a gente se aprofundar, para ver o que vai acontecer. Eu passo a maioria, até falam aí, né, que eu fico mais aqui do que lá em casa, e fico mesmo, estudo o projeto um atrás do outro. Se o presidente falar assim, eu vou pôr o projeto hoje, pode pôr qualquer um, porque desde a hora que ele chega na casa, eu já pego ele, estudo e estou em cima dele, coisa e tal. Então é um trabalho nosso, que Deus continue abençoando a todos nós, né? Vamos continuar, a luta continua, e eu agradeço muito a população de Alto Caparaó, que tanto nos honrou por nós estarmos aqui nessa casa. Semana que vem tem orçamento, né? Nós temos mais coisas para votar aí também, tem mais projetos. E que, finalizando, eu vou deixar uma palavra aqui. José, quando foi preso no Egito e estava na cadeia, ele interpretou o sonho do padeiro e interpretou o sonho de outro, do copeiro. E o sonho do padreiro e do copeiro, que o copeiro seria ele libertado, né, seria ele perdoado pelo faraó, e o padeiro seria executado. Só que José falou com o copeiro, quando você estiver com o rei e isso acontecer, você fala de mim para o rei. Só que o copeiro, tão feliz naquele momento, que foi o sonho interpretado foi cumprido, ele não falou para o faraó de José. Depois de 2 anos, José foi chamado para interpretar o sonho do faraó, porque o copeiro lembrou do José lá na cadeia, que interpretou o sonho que ele seria liberto, porque ninguém até então estava interpretando o sonho do faraó. E quando o faraó falou, o copeiro lembrou. O que é que eu quero dizer com isso? Que nada é no nosso tempo. Nada é do jeito que a gente quer. A gente às vezes é muito ansioso, né? Muito ansioso. A gente quer tudo para hoje. Mas assim como José,
assim como o copeiro, às vezes a gente tem que esperar mais tempo. Então, hoje aqui a gente discute, hoje aqui a gente fala, mas não é agora, não é esse momento que tudo será sanado, né? Não é hoje, não é amanhã que os problemas do Brasil serão todos sanados. Então vamos ter aí paciência e aguardar em Deus, fazer igual José, né? Sempre perdoar. Seus malfeitores ele perdoou os próprios irmãos que o venderam. Então eu não guardo rancor de ninguém, eu não guardo rancor, sinceridade, eu não sou hipócrita não. Se eu fosse hipócrita, eu não guardo rancor, a gente briga aqui nessa casa, a gente discute aqui, mas ali fora eu saio e cumprimento, peço desculpa, igual eu pedi desculpa ao vereador Malo aqui na última reunião, que eu exaltei um pouquinho, eu fui meio exaltado. Então, assim, eu não vou levar nada para o coração, não, gente. O que é da política fica na política. O que é da política fica na política. Isso aqui é passageiro. Mas não vamos deixar de discutir, não vamos deixar de falar, não vamos deixar de defender. Hoje a base do prefeito defende o prefeito, como nós éramos base lá atrás, defendia o prefeito. Amanhã vocês podem ser oposição e aquilo que vocês hoje falam, amanhã vocês poderão estar fazendo diferente do que fala hoje. Isso é normal na política. É normal na política. Então eu encerro, desculpa alongar, mas que cada um de nós aqui, vamos continuar o trabalho, né? E finalizando aqui, dizendo que eu não preocupo com a eleição minha amanhã. Eu preocupo com o momento de hoje, com o nosso município, continuar fazendo meus projetos, né? Lutando junto com todos nós aqui e vamos trabalhar. Obrigado, senhor presidente. Vereador Isaías. Só falar com o Lovantino que a gente não precisa ficar contra toda a vida assim, não. Nós, de repente vai vir projeto aqui, nós vamos estar tudo junto. Isso aí, esses embates, eles são saudáveis. A democracia, cara, ela é muito importante por isso. Pela ordem, o senhor colocou um requerimento nessa casa uma vez, eu estava presidente e eu fui decidir, e o requerimento, o senhor estava pedindo informações de uma pracinha, e todo mundo achou que eu ia votar contra o requerimento do senhor, e eu decidi a favor do senhor. Então eu sempre também votei, e com certeza nós vamos votar em projetos aqui que são bons para o município, nós não vamos deixar de votar. Estamos votando, né? Estamos votando. Mas então é só pelo senhor ter falado, né, que hoje é um lado e outro, não, nós somos todos pelo município, todos estamos juntos. Às vezes divergência de ideias, isso vai acontecer e é muito salutar. Quando eu tomei posse nessa casa em 2008, no meu discurso de posse, tremendo muito, quase não segurando o microfone na mão, eu ainda citei isso aí, que eu era da oposição, eu e o Lúcio, na época, né? Do Partido dos Trabalhadores, que era uma aberração para a cidade de Alto Caparaó, mas nós estava firme na luta aí, e graças a Deus até hoje. E eu citei isso, que o bolo para ele ficar bom e crescer e ser gostoso, ele precisa do fermento. Então, a oposição sempre ela é o fermento do bolo. Então, a gente tem que trabalhar as ideias que tem. A gente precisa ter diálogo. Às vezes, com algum projeto, às vezes um projeto que é até bom, e no primeiro impacto que você vê, você fala assim, mas isso aí não. Depois, quem sabe, você discute. Porque veio do executivo, que saiu daqui, não tem problema. Você discute, mostra para a pessoa vai olhar para o outro lado, ele vai acabar, às vezes, mudando de opinião. Então, a gente tem que ter esse diálogo. O diálogo, o respeito, o diálogo, isso é muito importante na Casa Legislativa, porque aqui é a mesma discussão das pessoas na cidade. Cada um tem um pensamento. Na hora de votar, um vota no Lovantino, outro vota no Jorge, vota no Lúcio, vota no Isaías, vota no Antônio, mas na Alcineia, no Rodrigo, mas no Ricardo, mas no Marlon. Cada um tem um pensamento, e esse pensamento tem que estar com nós aqui dentro. A gente representa toda a nossa comunidade. Então, é respeito a cada um, e nós fazer um trabalho para que a gente veja a população feliz.
porque eu acredito assim, eu vou só estar feliz trabalhando nessa casa se eu ver a população também feliz com o nosso trabalho. Porque é muito triste quando a gente sai na rua e vê as pessoas, às vezes, criticando duramente a gente, e a gente tem boa intenção pelo município. Então, eu acredito que a gente vai estar firme aí na luta. Nós estamos quase encerrando o ano, se Deus quiser. Segunda-feira a gente vota os projetos importantíssimos para essa casa e vamos entrar no novo ano colocar nossa vida na mão de Deus para que Deus ilumine os nossos passos, né, cada dia, e nós tenhamos uma mente mais purificada com o amor de Deus, porque isso nós precisamos muito. Então eu encerro aqui, presidente, pedindo a cada vereador que, né, a gente sempre tenha respeito. Eu acho muito importante, cada um de nós, porque a população espera de nós isso. Então a gente fica feliz quando a gente sai na rua, as pessoas falam que o trabalho de vocês está bom, e a gente sabe que cada um aqui tem... O pensamento é ajudar o município. Se nós ficar cada um pensando em si próprio e não tendo respeito com a população, com os próprios companheiros aqui, os vereadores, a nossa assessoria jurídica, contábil, todo mundo faz parte do trabalho do município. Então, muito obrigado pela oportunidade. Acho que já falei demais já. Estamos chegando ao termo da nossa reunião, né? O vereador Rodrigo tem um recado, né, que ele esqueceu. Está com a palavra, vereador? Obrigado, senhor presidente. Eu só queria fazer menção para os novos colegas que ficar ciente. Ontem nós recebemos aqui no município um representante da SEDESE, do governo do estado de Minas, né, do Romeu Zema, né, através da secretária Ale Portela e também deputada. Nós tivemos lá, quando teve a SIC, foi até se falado em rede social aí que levou todos os secretários para a SIC, mas na verdade eu fiz uma agenda lá na SEDESE, né, a gente tem que colocar os pontos nos i, convidando a secretária de Educação, a secretária de Assistência Social e também a secretária de Turismo, para estar presente nessa reunião, onde a gente levou muitas demandas, muitos assuntos pertinentes do município, e então a secretária Ale se interessou e marcou a visita do representante da SEDESE em Alto Caparaó, onde esteve visitando o CRAS, né? Vários setores do município, a área de esporte, teve no campo, parabenizou como está sendo tratado o campo. Então, ele propôs muita coisa para o nosso município, né? A gente já está fazendo os credenciamentos e vai vir muita coisa boa para nós aqui, para ajudar o nosso município, ajudar a criançada, ajudar o esporte e ajudar a saúde também. Eles se propuseram, né? Vai vir coisas rápidas e algumas vão demorar uns 6 meses, por exemplo, a rampa do voo livre, e eles vão fazer de tudo para encaminhar o recurso para estar fazendo ali o mirante, um troço bacana para o nosso município. Então, eu fiz questão, senhor presidente, de citar o nome dos secretários que foram em Belo Horizonte na SIC, porque eles foram, a agenda era antes, mas aí eu joguei para o dia 5 que aproveitaria a viagem, eles foram lá representando o nosso município lá e buscando recurso. Por exemplo, até o Mauro fez indicação, a carteirinha da Cipeteia, né, dos autistas, né, onde, para você ter ideia, eu tenho a minha da minha filha aqui, eu fui lá, fiz a solicitação juntamente com a secretária do CRAS, da minha filha já está pronta, né, eu não divulguei ainda, é digital, né, mas eles vão marcar uma data, vai vir aqui fazer de 100, ontem mesmo passei a quantidade de crianças que tem, são 100 crianças com laudo no município. Eles vão estar agendando, vão vir aqui em Alto Caparaó para fazer para todas as crianças do nosso município. Então, eles adoraram a cidade, elogiaram muito a cidade bonita, turística, né? Pessoal muito receptivo, né? Vou citar o nome do nosso amigo lá, Renato, né? Um cara um cara que você vê que é um profissional, né? E ama o que faz, né? Ele fez questão de visitar todos os setores, né? Mas à noite a gente deu uma volta na região turística, ele ficou encantado e ele falou que isso aqui é
É um dos lugares mais lindos que foi até hoje. Então, ele amou a nossa cidade e com certeza eles vão voltar aí e trazer muita coisa boa para nós. Aos poucos nós vamos passando os novos vereadores aí. Obrigado, senhor presidente. Então, chegamos. Dar os parabéns, vereador Rodrigo, né, pela atitude. Lembrando que a gente lá atrás, no começo, a gente esteve lá com a Lê Portela, né, na assistente social, eu e o vereador Rodrigo, e foi agendado algumas visitas, né. Então, assim, bacana que esteves aí. Não pude estar presente, né, mas parabéns pela atitude aí. Se Deus quiser, é isso aí que a gente precisa para o município. Mais segurança para todos. Né, e benefício ele seja de qualquer partido que seja, ele tem que ser aceito pelo município, né, porque esse negócio de partidarismo tem hora que atrapalha um pouco. Então, assim, parabéns mesmo pela atitude e agradeço todos os munícipes que nos acompanhou até aqui, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E na próxima segunda-feira, dia 15, às 17 horas, né, 19 horas, né? 17 não, às 19 horas, teremos, se Deus quiser, a última ordinária do ano, mas já deixo aqui em aberto que a gente possa ter até o dia 29 de dezembro extraordinária. Nós estamos aqui, todos nós, à disposição, que nenhum de nós aqui nós corremos dos nossos atos. Né, se precisar de mais uma extraordinária, até o dia 29 nós estamos à disposição desse ano. Ano que vem já é dia 1º, então já é outro ano. Ok? Obrigado a todos pela paciência e todos os nobres colegas. Gostaria de pedir ao nosso vereador Antônio que encerrasse com a oração. Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, para discutirmos, ó Pai, assuntos do nosso município, Deus. Te peço, ó Pai, que o Senhor esteja levando cada um aqui para casa, Deus, em segurança, ó Pai, ao retornar, ó Pai, aos seus lares, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando, ó Pai, uma semana aí abençoada, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade para o benefício do nosso município, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.